Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou analisar as ações da Movida, que esse ano já estão acumulando uma alta de aproximadamente 94%. Então será que ainda vale a pena investir em Movida? Será que ainda dá tempo de surfar essa alta? Nesse vídeo eu vou analisar as ações, vou explicar o motivo por trás dessa alta, vou te falar se o preço ainda está bom ou se as ações estão caras e se vale a pena ou se não vale a pena investir em Movida. Antes de entrar nesse conteúdo, eu só vou te pedir para você deixar a likezeira e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Na descrição desse vídeo vai ter o link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura de você estruturar uma carteira de investimentos. Então aproveita, clica, destrava o seu acesso enquanto está disponível, pois posteriormente eu vou fechar esse acesso, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 2/6, entramos enfim no mês de junho. No ano, é aquilo que eu falei, ela já está subindo quase 95%, olha que porrada. Nos últimos 12 meses até que não subiu muito, né? Então que dá para ver que ela despencou, né? E depois deu uma disparada. Comenta aqui, você usa o serviço da Movida? Você é cliente da Movida? Você está investindo em Movida? Deixa nos comentários. Bom, já vou aqui no principal ponto, né, que é a parte atualizada do resultado da Movida. E aqui, o que nós conseguimos ver, né? Repara o seguinte, que a receita da empresa cresceu 10%, estou falando aqui do primeiro trimestre de 2024, tá? Para o primeiro trimestre de 2025, resultado mais atualizado. Então a receita cresceu 10%, saindo de 207 milhões para 228, crescimento ok, tá? Não é tanto crescimento, mas é crescimento ok. Repare que a receita de seminovos, né, mais ou menos metade. Quando a gente pega o EBITDA, isso aqui é até um ponto importante, repara que o EBITDA ele saiu de 1 bilhão para 1,3, um crescimento de 26%. Então aqui já teve um crescimento considerável. A empresa conseguiu ser mais eficiente, ela vendeu um pouco a mais e teve uma margem bem maior. Repara que a margem aumentou aqui, ó, de 68% para uma margem de 70%, ou seja, ela vendeu mais e ainda foi mais eficiente. Repara que o EBITDA de seminovos é quase nada. Por quê? Porque a empresa ela revende ali o carro, né? Geralmente ela não vai ter um ganho ali na hora que ela finaliza essa operação, quando tem um ganho é muito pequeno esse ganho. A ideia é realmente estar com a frota atualizada e não estar ganhando dinheiro com essa revenda. Aí o EBIT também foi muito bom, cresceu 25%, saindo de 612 milhões para 766. Até aqui, em alguns outros trimestres, a Movida ela vinha conseguindo performar bem, só que no final das contas, na hora que eu olhava para o lucro, ela não dava lucro. Esse que era o maior problema aqui da Movida, principalmente nos últimos anos, né? No ano passado, por exemplo. E aqui a gente consegue ver que ela saiu de um lucro no primeiro trimestre de 2024 para um lucro maior ainda de 78. Eles colocaram 78 até grandão aqui, ó. Crescimento de 61,5%, crescimento muito bom. Então eu diria que o resultado da Movida foi um resultado muito bom, né? Ela conseguiu aumentar a receita e principalmente, né, o ponto principal, ela conseguiu aumentar o lucro e é um lucro considerável, né? Um crescimento de 61,5%. Crescimento excelente. Agora eu vou entrar nos principais indicadores da Movida, lembrando sempre que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. E aqui também eu sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Se você quiser aprender a analisar uma ação ou ter o meu suporte para você investir melhor e acelerar os seus resultados, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu faço uma análise da sua carteira e te entrega uma carteira nova, totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa nova carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Para participar, basta você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá, a cotação no dia 30 de maio estava R$ 6,95, valor de mercado 2,4 bilhões. Empresas que valem menos de 5 bilhões, eu considero empresas pequenas. E o que isso quer dizer, Daniel? O que isso impacta no meu investimento quando nós estamos falando de uma empresa pequena? Empresas pequenas, elas são muito mais voláteis. Então, em um ciclo de
de alta, quando os resultados melhoram, que é o que está acontecendo agora, as cotações podem disparar. Então agora você está vendo aí, o ano está praticamente aí na metade, ela já subiu 94%. Esse tipo de ação pode valorizar 100, 200, 300% em um ano. Então tem um potencial de dar uma porrada para a sua carteira. Todavia, são ativos que são mais arriscados também na hora da baixa, na hora de cair também. Pode acontecer uma queda de 50% em curto período de tempo. E se você não souber o que você está fazendo, o que vai acontecer é que você vai acabar ficando preocupado. Então, são ativos que têm um alto potencial de retorno e tendem a ser mais arriscados. Então, toma cuidado. Dívida líquida sobre EBITDA de 3,4 vezes é um endividamento alto. Eu considero uma dívida equilibrada até 3 vezes. Empresas terem dívida não é um problema, tá? É normal a empresa tomar dívida, ela tem benefício fiscal tomando dívida, ela consegue crescer mais rápido através de dívida, só que tem um patamar que a dívida deixa de ser saudável. Então, acima de 3 vezes é um ponto de atenção, principalmente para a Movida, que é uma empresa cíclica, né? Tem um momento que ela está muito bem, tem um momento que ela não está bem, então isso aqui é algo que você precisa prestar atenção, é um ponto de alerta. Liquidez corrente de 0,87 é uma liquidez que, na minha opinião, está um pouco baixa. O que mede a liquidez corrente, Daniel? A liquidez corrente, ela mede quanto que a empresa tem para receber no prazo de um ano e quanto que ela tem para pagar no prazo de um ano. 0,87 significa que para cada R$1 que ela tem em deveres a pagar, ela tem 87 centavos para receber no curto prazo. Então aqui dá para ver que está faltando liquidez, é um ponto de atenção, por isso que eu até deixei de vermelho aqui na apresentação. Dividend yield de 2,8% é um dividendo baixo. Toda vez que você for investir em Movida, tem que estar ciente que é uma empresa com perfil de crescimento, não é uma empresa para você investir pensando nos dividendos, até mesmo devido a essa questão, né, da dívida alta, faltando liquidez. Não é bom a empresa ficar pagando muitos dividendos, sendo que ela está, vamos falar assim, apertada financeiramente. O ROIC é um indicador muito importante de analisarmos na Movida. Ele basicamente mede o lucro operacional, quanto que a empresa está dando de lucro operacional, frente ao capital dos sócios, mais o capital de terceiros que está sendo investido naquele negócio. Então, quanto mais elevado esse indicador, mais eficiente operacionalmente a empresa está sendo. O ideal aqui é que a empresa consiga um ROIC acima da taxa Selic, né? Que é a taxa básica aí de juros. No momento está abaixo disso, mas é muito difícil realmente a empresa conseguir um retorno bem acima da Selic, com uma Selic de 14, né? Quase 15%. Tá ok, geralmente eu gosto de um ROIC de pelo menos 10, mas poderia estar melhor, mas eu entendo que é um momento difícil para isso. Margem líquida de 2% é uma margem baixa, tá? Geralmente eu gosto de empresas com margens altas, 10% para cima. Quando eu falo de margem boa, é 10% para cima. Então 2% é uma margem bem apertada e faz parte do setor, tá? Se você for investir em empresas desse setor, você tem que estar ciente que funciona dessa forma. É um setor que a concorrência é alta, o cliente ali, ele vai estar olhando muito para preço e também a questão dos juros, né? Vem apertando bastante o resultado da empresa. São empresas alavancadas e que no cenário de taxa de juros altas dificulta ainda mais a margem da empresa crescer. Então isso aqui é um ponto negativo que você tem que estar ciente. Indicador de preço. Bom, Daniel, será que as ações estão baratas depois dessa alta? Será que já está caro demais? 3,8 vezes EBITDA mostra aqui para mim, olhando para esse indicador, que as ações ainda estão baratas, tá? Eu considero um múltiplo de preço. Nem caro, nem barato, olhando para o EBITDA, mais ou menos 8 a 10 vezes. Então aqui dá para ver que as ações ainda estão baratas. E o melhor é que a empresa está apresentando um ciclo de crescimento, né? Repara que no passado ela já deu muito lucro, sofreu um pouco em 2020, né? Foi a época da pandemia aqui, ela teve que fazer ajuste também no valor de carros, etc. Então isso aqui é um efeito totalmente não recorrente. Tirando isso, o resultado melhorou muito até 2022. 2022 começou a piorar. Repara que essa piora, ela veio justamente quando os juros, a taxa Selic, ela foi subindo e subiu muito rápido. E aí o que aconteceu? O resultado financeiro piorou, né? E a empresa não conseguiu dar lucro. Agora, esse aqui, ó, isso aqui, essas duas barrinhas aqui, ó, isso aqui é o principal motivo da Movida
está valorizando tanto. Por quê? Porque ela está conseguindo dar lucro, parece que ela está voltando a apresentar um ciclo de lucro. Se ela conseguir se manter lucrativa, nesse preço que ela está, ela ainda pode valorizar bastante. Repara que cotação, né? Hoje ela está R$7, ela já foi 12, né? Já foi 15, já chegou a bater quase R$20. Se repararmos o retorno a longo prazo, né? Desde 2019, a cotação praticamente não saiu do lugar. Então quem comprou Movida não foi um bom investimento. Dá para ver aqui claramente. E dá para ver também que é muito cíclica, né? O resultado estava muito bom até antes da pandemia, aí veio a pandemia, aí ela recuperou e aí na hora que o juros subiu, o resultado piorou, o lucro caiu, ela foi dando prejuízo e a cotação despencou. Realmente, esse preço aqui embaixo estava muito barato. Quem comprou aqui no olho do furacão teve um retorno sensacional, ainda pode subir muito mais se ela conseguir se manter lucrativa e principalmente se passar por esse cenário de juros alto, que os juros impacta muito no resultado da Movida. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Movida desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, resultado mais atualizado, primeiro trimestre de 2025. Você que está acompanhando aqui até agora, eu preciso que você me dê uma força, deixa o like se você está gostando desse conteúdo, aproveita também para me seguir no Instagram, vou deixar o arroba na descrição desse vídeo, segue lá no Instagram, por lá eu vou estar postando mais conteúdo sobre investimento para te ajudar a investir melhor, beleza? Então vamos lá. Bom, a receita, olha só, de 1,2 para 14 bilhões, um crescimento monstruoso. O EBITDA está batendo o recorde de 253 milhões para 4,9 bilhões, monstro. E o lucro realmente deixou a desejar, né? Repara que ela vinha uma crescente muito boa, aí 2020 patinou, 2021 aqui teve efeito não recorrente, tá? Ó. Repara que essa margem aqui de 2021, ela não é comum, né? A empresa ela ganhou bastante dinheiro com a venda dos carros para trocar a frota, porque a tabela FIPE valorizou, né? O valor dos carros valorizou, na verdade inflacionou, vamos falar assim, e ela tinha comprado barato, teve um ganho de capital, só que isso não é comum, né? Depois, com o passar do tempo, essa margem ela foi ajustando, e aí somado a isso, né, os juros mais altos, olha o resultado financeiro, tanto piorou, né? Repare que o resultado financeiro da Movida era mais ou menos 180 milhões negativo. Nos últimos 12 meses, 2,2 bilhões negativos, né? Então, assim, desse jeito que tá aqui, que essa taxa de juros, é muito complicado para a empresa ela conseguir uma margem aqui, ó, ela tá com 2. Com essa receita que ela tem aqui, se ela conseguisse 6% de margem, o lucro dela, aqui, ó, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos fazer a conta que ela vai manter o mesmo lucro, ó, vezes 6%. Olha aqui, se ela mantesse essa margem que ela já teve aqui, ó, de 6%, com essa receita que ela tem hoje, ela bateria recorde, superando até esse efeito não recorrente, né? Repara que se a gente desconsiderar esse ano aqui que ela teve efeito não recorrente, geralmente o lucro da Movida era 300 por aí. Ela ia para 800 milhões. Então, assim, dá para ver que o juros está pesando muito o resultado dela, a dívida está alta. Olhando o fluxo de caixa aqui da empresa, ela tem um fluxo de caixa negativo. Eu diria que isso aqui não é bom, né? Mas faz parte do negócio da Movida. Por quê? Porque o caixa que ela vai gerando, ela usa para ela comprar mais carros e aumentar a frota. Porque quanto mais carros ela tem na frota, mais receita ela vai ter e mais EBITDA ela vai ter. Então, a estratégia da empresa, ela sempre queima caixa e ela vai sempre aqui acabar tomando mais dívida, né? Ó, repara que a dívida não para de subir. Então, se você for investir, tem que estar ciente que é uma empresa que trabalha com uma dívida alta, tem uma margem baixa, na hora que o juros subir, ela vai apanhar, e aí se ela conseguir passar por um momento mais complicado de juros altos, a cotação dá uma porrada. Então, é um tipo de ativo que eu diria que é ativo para oportunidade. São ativos que você tem que acompanhar de perto, saber bem o momento que você está entrando, quando você vê que o barco está virando, você vai lá e pula fora, vende. Não é aquele ativo que você fica comprando e segurando. É um ativo que você tem que saber o que você está fazendo. Então, para quem está começando, eu não sugiro investir, tá? Essa aqui é a minha opinião. Se você já tem um conhecimento maior, que é um ativo para você aumentar o retorno da sua carteira, sabendo que vai correr mais risco,
Aí, se você souber o que você está fazendo, percentual controlado na carteira, aí até que dá para investir, mas para a maioria, o pessoal vai comprar na alta e vender na baixa, então toma cuidado, beleza? Essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui no card a análise que eu fiz sobre as ações da Azul Linhas Aéreas, aproveita para conferir. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!